a gente chama de crescimento jovem, né? Então já saiu do momento criança ali, já está conseguindo caminhar um pouco com as próprias pernas e tendo outras preocupações. Nesse momento plano de remuneração começa a ser importante, porque eu começo a já ter, eu tenho que focar muito em trazer time nesse momento, né? Então a aumentar o meu time, porque eu preciso de escala produtiva, né? Então se eu estava ali com basicamente os gestores e alguns poucos assessores, né? Na casa dos 10 assessores, vamos dizer assim, 10 pessoas, no momento iniciante, agora eu já estou escalando um pouco mais, eu preciso trazer mais assessor, preciso formar, então preciso de escala produtiva, né? Literalmente distribuir o resultado entre mais pessoas. E aí, para poder fazer isso, eu preciso de um plano de remuneração bem estruturado. E aí, esse plano de remuneração bem estruturado, uma das principais falhas que a gente vê é não ter ele bem estruturado no sentido da segmentação, por exemplo. Eu começo a trazer profissional porque eu preciso de gente, e aí eu trago todos os profissionais no mesmo modelo de remuneração, sem distinção entre remuneração e bonificação e equity, fica tudo a mesma coisa, sem determinar o que é um assessor júnior, pleno e sênior, sem determinar o que é um assessor varejo ou alta renda private. E aí isso começa a gerar distorções ao longo do tempo, e quando a operação já estiver lá no momento de aceleração, crescimento maduro mais para frente, você vai ter um problema de equipe. Porque, obviamente, vocês sabem que se você já constrói um modelo do zero que funciona legal, já está tudo resolvido. Se não, para corrigir esse problema depois, provavelmente você vai ter um pouco de dor de cabeça. Tá? Então, esse plano de remuneração é muito importante ter ele construído já desde o início, já pensando, por exemplo, em mesa proprietária e mesa digital, tá? Segmentando essas questões para que você capture margem em todos os segmentos de cliente, que foi o que eu comentei lá no início da parte de segmentação. Fazendo isso desde o início, consegue ganhar escala produtiva, primeiramente, e consegue gerar margem também. E aí aqui, o outro principal objetivo é captação agressiva. Tá? Então, esse ponto é provável que o escritório ainda esteja dependendo muito da performance dos fundadores aqui. Tá? Então a ideia é como que a gente já consegue iniciar um movimento aqui de distribuir o resultado na mão dos outros assessores. Tá? Então para isso, processo comercial, regra de relacionamento, CRM, cultura comercial mesmo, se torna muito importante. Porque senão acontece o que a gente vê em muitos escritórios, que o escritório vai crescendo, mas é basicamente pela performance dos sócios fundadores, né? E os sócios fundadores não conseguem tracionar o resultado do resto do time, vão ficar sempre reféns deles, e aí o sócio fundador sempre vai ter que ficar dividindo bola entre a performance comercial e a gestão do negócio, e aí o escritório vai chegar num platô, daqui a pouquinho não consegue continuar essa evolução. Tá? Então essa parte de captação também, se a gente consegue trabalhar o processo comercial desde o início, principalmente agora que a gente está ganhando escala produtiva, trazendo time, é mais fácil porque desde o início você começa a construir uma cultura comercial de intensidade de processo forte no negócio, desde o início. Tá? E isso é muito importante. Então, alguns riscos que a gente pode ter aqui é a expansão equivocada, tá? Então é contratar profissionais que não viram, muitas vezes, em geral, expansão equivocada, pessoal, significa assumir um custo antes do resultado. Tá? Então, obviamente, fazer investimento num profissional que não virou, se ele é assessor, isso um pouco faz parte do jogo. Tá? Você não vai acertar em todas as contratações, independente de que seja com uma luva para profissional sênior ou financiando ali o início da carreira de um profissional júnior. Nunca vai ser 100%. O que a gente sempre tenta trazer é minimize seu risco ao máximo, né? E não fica aumentando o custo na frente da receita. Tá? Então, o que a gente vê muita operação fazendo às vezes já cria uma área de produto, já coloca um profissional lá, já coloca um fixo elevado para aquele profissional sem nem ter uma captação que dê sustentabilidade para essa quantidade de clientes que está crescendo e esse novo profissional de produtos trabalhar essa base de clientes. E aí você colocou o custo muito na frente da receita. Né? Em geral, a estratégia começa a trabalhar o produto, vai gerando ali, assume um custo variável um pouco mais baixo, vai trabalhando no momento que alguma área tiver sobrecarga, porque você já tem demanda suficiente para aquilo, aí sim você dá um passo um pouco maior, assume um pouco mais de custo, mas já se provou aquela tese. Né? O ruim é você querer provar uma tese já assumindo um risco muito grande antes de que ela se prove. Tá? Expansão equivocada e investimento sem ROI. Né? Trazer profissionais, por exemplo, que não viraram, ou ir para uma linha de formar profissional júnior que não engata também. E aí aqui uma das questões culturais que a gente vê muitas vezes é gestor levantando a mão e falando pagar luva para profissional não funciona. Né? Isso a gente escuta muito. E tem vários cases aqui que a gente inclusive trabalha que vê que funciona muito bem. Né? O ponto é como que aquele escritório fez aquilo
e também a expectativa que ele tinha com relação. Para mim, a questão é sempre a expectativa, né? Se a tua estratégia é uma e a tua expectativa está alinhada, talvez contratar profissional com luvas ali, profissional com carteira, não fosse o adequado. E o gestor colocou uma expectativa naquilo que não se tornou realidade, tá?